Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Natália Galli e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a paixão dela por carros antigos. Oi, gente. Então, povo, a Natália adora carros antigos do mesmo jeito que a gente e vai contar um pouquinho de como que nasceu essa coisa toda com os carros e do lance dela com mecânica também. Então, tudo começou com meu pai, né, que sempre gostou de carro. Desde criança ele já adorava carros e tal. Teve início mesmo com o nosso Chevrolet 1951, né, que foi adquirido novo na família. O meu tio-avô comprou zero. Em 1954 ele comprou um Chevrolet novo, 1954. E aí ele colocou para vender. E o meu avô se interessou e comprou o carro. Aí, a partir daí, o meu pai já mais ou menos cuidava do carro, né? Mais precisamente em 1970, o meu avô se decidiu a vender o carro. Aí chegou a ver pessoas verem o carro e tal, e o meu pai sempre, não vende, não vende, né? E aí ele acabou convencendo o meu avô, né? E o carro ficou para ele. Aí meu avô falou, tudo bem, não vou vender o carro, mas o carro agora é seu, você cuida. E com 10 anos o meu pai assumiu o carro e passou a cuidar dele. Com o primeiro dinheiro que ele juntou, ele mandou fazer a premiação da grade e foi juntando dinheiro e foi melhorando o carro, foi melhorando. Né? Em 1980 ele fez a pintura completa e aí que tudo começou, né? Com 14 anos ele desmontou o primeiro carburador e foi indo. Então a nossa história assim tem a ver, né, com os carros e também com essa parte da mecânica, né? E aí em 1981 meu pai comprou o Jeep, que foi o primeiro carro que ele comprou. E aí foi vindo outros carros, meu pai foi fazendo as restaurações, né? E aí virou uma verdadeira paixão que faz parte do nosso dia a dia, né? As restaurações sempre em casa. Sim, sempre em casa aqui. Há 50 anos ninguém coloca as mãos nos nossos carros, sempre ele que faz tudo. Desde essa questão de garimpar as peças, na restauração das peças e restauração dos carros, pintura, funilaria, mecânica, elétrica, tudo feito pelo meu pai. Eu nasci, né? E já também me interessava, sempre acompanhei o meu pai nas exposições, nas restaurações, desde pequena, né? E os meus brinquedos na infância não foram bonecas, foram carrinhos. Nunca gostei de boneca, eu tinha, ganhava tal, mas foram carrinhos. Aí eu sempre, né, acompanhei mesmo meu pai em todas as restaurações e fui me envolvendo cada vez mais, né? Já faz mais ou menos uns 8 anos que eu assumi o Jeep, né? Estava no ensino médio ainda. Comecei a cuidar dele e tal, hoje ele está aí sob os meus cuidados. O Camaro foi um processo mais difícil, assim, digamos assim. Meu pai comprou ele em 91 e foi um carro que ele rodou muito pouco, né? Rodou muito pouco, foi um carro que ele poupou muito, digamos assim. Ele é que ano? 74. 74. 74. Foi um carro que meu pai rodou muito pouco, ele poupou bastante. E aí, no ano passado, né, eu estava, né, sempre acompanhei o meu pai ali durante o fim de semana funcionando os carros e tal. Aí teve um dia que eu cheguei e falei, pai, pode deixar que eu limpo ele. Né? Aí no fim de semana seguinte, pode deixar que eu funciono. Aí foi indo, quando deu um mês eu já tinha passado a mão no carro. Fantástico. Roubou o carro. E aí, desde o ano passado, mais ou menos, sou eu que cuido dele, né? Ele não tinha muita coisa para fazer, né? É um carro bem original. A única coisa que ele não está original que eu vou trocar, vou melhorar, são as capas dos bancos que eu vou mandar trazer, mas fora isso ele é inteiramente original. 73 mil milhas originais, pintura do motor original. É um carro assim que foi muito bem preservado. E aí, o ano passado eu comecei garimpando algumas coisas que eu achei que faltavam para completar nessa questão da originalidade. Eu fui atrás do rádio original, coloquei também alguns outros componentes que faltavam, né, no carro, nessa questão de originalidade. Também troquei os pneus, né, que eu quis colocar esses com as letras brancas, que eu achei que ficaria mais esportivo, né? Sim. Aí, desde então, sou eu que cuido dele, me dedico 2 vezes por semana e algumas horas por dia para cuidar do Camaro e do Jeep, né? E é uma coisa muito boa, são momentos muito bons que eu passo no fim de semana, mas principalmente no domingo, né?
digamos assim, vou perdendo a palavra, é o meu dia sagrado. É o dia que eu saio com o carro, que eu curto o carro. Então, não tem coisa melhor para mim do que andar com os carros, curtir os carros, não tem coisa melhor. Quando você começou a mexer com mecânica? Eu sempre, desde pequena, sempre acompanhei o meu pai em todas as restaurações, né? Mas assim, eu sempre em segundo plano, ali, ajudando nos serviços pesados, tal. Hoje em dia eu faço assim o básico no carro, né, para manutenção mesmo, para manter eles rodando, né, regulagem de carburador, troca de platinado e algumas outras coisinhas com orientação do meu pai, ainda que, né, que eu não tomei coragem ali para fazer mesmo. A Natália agora é dona do Camaro, né? Sim. Tomou o Camaro para ela. Mas a gente estava conversando e, na verdade, o Camaro não era o seu primeiro sonho, né? Não, assim, eu gosto de V8, assim, em geral, né? Minha paixão são os muscle cars, são V8, os V8, mas se eu pudesse mesmo, o primeiro carro que eu puder comprar aí vai ser um Cougar, Mercury Cougar. Fantástico. E pelo menos espero até o fim da minha vida aí, né, para ter um número satisfatório, né? Eu acho que uns 3 antigos assim, acho que é um bom número. E já tem ideia de quais vão ser? Então, Cougar, eu adoraria ter um Chevelle, um Buick Wildcat. E se aparecer também algum carro da década de 30, algum carro da década de 30, 40, assim, eu gosto muito. Também gostaria de ter um Hot, né, eu faria de fibra, tal, assim, bem estilo old school, preto, rodas vermelhas, calotinha cromada, aquele estilo bem old school, eu acho legal. Mas, não sei, nunca se sabe também, né? Às vezes aparecem algumas oportunidades, a gente acaba saindo um pouco da linha, vamos supor, ali da linha dos muscle cars, né? Então, nunca se sabe se aparecer algum outro carro fora essa linha, tal, porque eu gosto de carros da década de 20, 30, 40, né? Tenho essa minha preferência pelos V8, pelos muscle cars, mas nunca se sabe. Quer dizer, de 3 já foi para 7, 8 carros na vida toda? Se Deus quiser. Seu pai ainda tem o Chevrolet do seu Sim, avô? sim, devidamente preservado. Tem um tratamento especial, a gente não costuma rodar muito com ele, ele fica lá, né, no cantinho dele, sempre com todo o cuidado e tal. Nossos carros têm manutenção semanal. E com o carro, o que você tem de interessante para contar pra gente? Alguma história que você já passou com ele e que foi peculiar? Olha, carro antigo a gente sabe, né? Sempre tem histórias, infinitas histórias, e a última, assim, acho que mais relevante, né? Foi quando eu fiquei sem freio com ele, né? Eu estava indo num evento com ele, né, num domingo, e aí começou a aparecer no painel do carro a luz do brake, né? E até então eu achava que esse aviso que aparecia era só para indicar que o freio de mão, né, o freio de pé no caso, o freio de estacionamento estaria acionado. E aí tudo bem, eu falei, acho que é algum defeito, algum erro do sistema. Aí eu até chequei se estava acionado e tal. Fui pro evento, cheguei, ok. Na hora de ir embora, Sempre. cadê o freio? Fui na tela, opa, cadê? Mas histórias com os carros são inúmeras. Eu acho que uma bem traumatizante assim foi quando a gente foi dar uma volta com o nosso Chevrolet 54 e aí ele utiliza super calotas, são calotas maiores. E aí, ok, a gente colocou, mas né, já era meio sabido, em geral, que essas calotas não costumam parar muito no carro. Sim. E aí a gente estava em uma avenida movimentada, nós paramos no farol, na hora de sair, só ouvi um barulho de ferro, assim, caindo no chão. Aí, olha, o material tão resistente, que a gente sentiu passar por cima. Aí eu falei, pai, é calota, calota. Aí o que aconteceu? Aí meu pai encostou o mais rápido que ele pôde, eu saí do carro, mas 2 carros passaram por cima da calota. Gente, cada carro que passava por cima era era um negócio no coração, assim, porque cada uma dessas calotas são muito raras. Sim. Então, cada uma dessas meu pai restaurou calota por calota. E aí eram os carros passando por cima, até que eu falei, para, no terceiro carro contando com o nosso, né? O cara parou lá, a avenida tudo parada lá, e eu
pegando a calota lá, incrivelmente o centro de acrílico não estourou, intacto lá no chão. E aí foi bem inspiradora lá, a menina que parou a avenida para recuperar uma calota. Para recuperar uma calota. E olha, esse dia era dia de evento, a gente chegou lá no evento arrasados, né? Porque é tudo um trabalho diário, de anos, tal, recuperando, e aí a gente ficamos super desgostosos com a situação, mas ao mesmo tempo foi um domingo de bastante emoção nesse sentido, só que chegamos aqui em casa depois do evento e recuperamos a calota, que estava com um monte de amassado. Eu sinceramente achei que não ia ter recuperação, estava amassada, né? E aí meu pai recuperou ali no martelinho e foi muito gratificante, né? Porque eu costumo dizer que eu a salvei do pior e meu pai a trouxe de volta à vida. Então, no domingo seguinte, a gente foi com o carro, né? Super contentes, tal, a calota lá. E foi muito gratificante, é um trabalho, né, meu, do meu pai, e é uma parceria, uma coisa muito boa que une nós dois, né? Eu passo muito tempo falando isso com meu pai, né? Coitada da minha mãe, sofre. Oh, meu Deus! Café da manhã, almoço, jantar, só falando de carro. Só falando de carro. E evento de carro antigo? Como que é participar de evento de carro antigo, levar o teu carro antigo e as pessoas verem que ele é teu? Nos eventos, geralmente o pessoal não imagina que o carro é de uma moça, de uma mulher, né? Por várias vezes eu já estive, assim, também encostada no carro, conversando, aí chega alguma pessoa e pergunta pro meu amigo do lado, o carro é seu? Eu falo, não, é dela. Mas é muito bom, assim, tá representando as mulheres nesse meio, comparecendo aos eventos, mostrando que automobilismo e antigo mobilismo também é para mulher, né? E eu gostaria de ver mais mulheres também nesse meio, comparecendo com seus carros, né? Conversando. Os eventos são muito bons, a gente encontra com muitos amigos, é muito agradável. E carro moderno? Olha, eu dirijo assim durante a semana, tal, mas nada como os antigos, né? Os antigos é uma outra sensação, é um outro universo ali. Entrar no carro, só de segurar o volante você tem outra sensação, é uma outra coisa. Mas mesmo assim, como a gente gosta muito de carro, a gente tem um apego muito grande aos nossos carros, né? Modernos, dificilmente a gente vende os nossos carros de uso, também a gente tem um apego muito grande também. Sim. Mas nada substitui os antigos, são coisas totalmente diferentes. Você usaria um antigo no dia a dia? Com certeza. É o meu sonho ainda comprar um carro antigo para o meu uso diário. Eu gostaria muito de ter. Quem sabe um V8 ali, né? Vai doer um pouco no bolso, mas a felicidade, né? A felicidade garantida aí. Então, com certeza, eu tenho os meus planos aí, gostaria de ter pelo menos um ali, que não tivesse assim tanto apego, tanto cuidado, porque a gente fica naquele apego, né? Aquela preocupação de sair com o carro na rua, acontecer alguma coisa, ainda mais esse trânsito de São Paulo, que é, né, bem agressivo, né? O freio dos carros também, que não é compatível, né? Com eles, mas com certeza eu gostaria de ter um carro antigo para uso diário. E o que você pode dizer que te assusta de mecânica, ou alguma situação que você achou que não ia ter jeito? Olha, eu sempre acompanhei o meu pai, né, em todas as restaurações, desde carros que vieram para nós, só a lata basicamente, né, então foi feito tudo, mecânica, elétrica, funilaria, pintura. Então, assim, me assustar mesmo, assim, não tem uma coisa, assim, que me venha à mente, assim, porque eu já vi de tudo. Mas eu prefiro muito mais acompanhar o meu pai mexendo na parte do motor em si, do que outras coisas como o freio, que dá muita dor de cabeça. Nossa senhora, o freio com esse carro também. A gente teve uns problemas aí, deu bastante dor de cabeça, mas foi resolvido. Então, com certeza, assim, parte de freio... leve trauma, assim. Leve trauma. Freio. Então, você se diverte mexendo nos seus carros? Sim, com certeza. Nossa, pra mim o
meu descanso, o momento que eu esqueço de tudo. Quando eu estou mexendo nos carros, quando eu estou cuidando deles, parece que o mundo para. É uma coisa não tem descrição, sem palavras. Se a mulherada também se inteirasse mais, sabe, é muito bom, é uma coisa muito satisfatória, ainda mais eu com meu pai, a gente se diverte juntos também. Então é uma coisa muito boa, são horas ali muito agradáveis que a gente passa com os carros, curtindo os carros, é muito bom. E a mulherada, Natália, te acompanha? Você tem amigas que te ajudam a mexer nos teus carros? Olha, Thaís, com exceção de você, infelizmente não conheço mais nenhuma mulher ao meu ponto, assim, para me acompanhar nessa questão diária, né? Em todos os meus amigos que me acompanham nos eventos, né? Nas atividades automobilísticas em geral, se é para comprar uma peça, ir a alguma loja de carro, são homens. São só os meus amigos homens. Eu sinto falta de assim, uma mulher para me acompanhar, para conversar. Tem essa parte feminina também, né? Infelizmente, eu sinto muito falta mesmo. Espero daqui a alguns anos ver mais mulheres, né? Por favor, mulheres compareçam aí, fazer um clubinho de mulheres aí, né? Para participar aí, porque é difícil, assim. No final das contas, é o que a gente sempre comenta no blog e tudo mais, não é uma questão de homem que gosta de alguma coisa, de mulher que gosta de... Nós somos pessoas que fazemos o que a gente curte, né? Sim. O que a gente gosta. Acho que esse que é o ponto principal, mas sim, tem mulher que a gente sabe que tá com aquele comichão de mexer no negócio e não tem coragem, não tem incentivo. Sim. A gente incentiva. Não, tem ali, tem aquela vontadezinha ali escondida. Uma incentiva a outra, né? Até dentro dos meus amigos e tal, a gente fica naquela questão incentivando, a gente fica falando de carro e tal. Então, eu acho que se a mulher tem essa real vontade, né? Se tem esse gosto ali, mesmo que lá no fundo, se começar a mexer, adentrar mais o meio mesmo, porque é um meio apaixonante, né? É um vício, né? É o vírus da ferrugem. Quando adentra no sangue, não sai mais. Então é uma coisa assim, com certeza. Se a mulherada começar a se inteirar mesmo e ver como é gostoso curtir os carros, estar nesse meio, é um meio muito legal, tem pessoas muito legais, né? Se conhece muita gente legal, de certa parte é uma grande família. Então um incentiva o outro, é uma coisa muito, muito legal. Natália, muito obrigada pela entrevista. Você é fantástica, os seus carros são fantásticos. Obrigada. E eu espero que a gente se encontre em muitos eventos aí, com certeza. Faça muitas coisas juntas. Com certeza. Foi um prazer te receber aqui em casa. Obrigada. Agradeço imensamente o convite. Eu adorei contar um pouco da minha história com os carros, né? Quem sabe está incentivando um pouco a mulherada a participar mais também. Porque, como eu disse, volto a repetir, o lugar da mulher é onde ela quiser, e automobilismo e automobilismo também é para a mulher. Então, por favor, mulherada, compareça, participem, adentrem mais no meio, porque é viciante, é uma coisa muito boa. Gente, semana que vem a gente volta com as dicas. E você, se tiver uma história bacana também, quiser conversar com a gente, usa os comentários, manda e-mail pra mim. E, de repente, quem sabe a gente não faz um bate-papo com toda a galera antigomobilista do blog. A gente se vê no próximo vídeo.